Gálatas capítulo 2, os versos 19 a 21. Nossa equipe que me acompanha, eu vou usar a nova versão internacional, NVI. Seja lida entre nós a palavra do Senhor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Todos juntos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, seja, ó Deus, o nome do Senhor proclamado nesse lugar. Seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade do Senhor se levantará neste lugar, porque a Tua palavra é a verdade. Abre os nossos corações, ó Deus, ilumina a nossa mente pela presença do Teu Santo Espírito, para compreender qual seja a altura, a largura e profundidade do amor de Jesus, revelado na cruz do Calvário por cada um de nós aqui nessa noite. Queremos exaltá-lo, queremos adorá-lo e agradecer ao Senhor, porque nós podemos hoje assumir o compromisso que um dia assumiu o apóstolo Paulo, fazer a oração que um dia fez o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oramos gratos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Nós gastamos, irmãos, um tempo muito precioso pela manhã. Eu creio que a equipe está lá a postos com os slides prontos, não é? Pela manhã estudamos o texto com a carta de Paulo, e eu disse que o sermão da manhã era o grande tema, não é? Eu, mas já não sou mais eu, não é? E usei a grande figura de Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, quando então encontrando uma ex-mulher com quem viveu a vida no mundo, ela perguntou: é você? Ele disse: eu, mas já não sou mais eu, anunciando àquela mulher o seu novo nascimento e a sua regeneração. Já falamos que a carta de Gálatas, irmãos, a carta aos irmãos da Galácia é uma carta escrita por Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 1, e já falamos que Paulo reivindica a autoria da carta duas vezes, Gálatas 1, 1, Gálatas 5, 2 e mais. Paulo não só reivindica a autoria da carta em Gálatas 5, 2, quando diz incisivamente o objetivo pelo qual escreveu aos irmãos da Galácia. Ele vai dizer: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, Gálatas 5, 2, caso deixem-se circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Alertei os irmãos do perigo, irmãos, que estamos vivendo hoje numa religião pós-moderna, num tempo de tanto existencialismo, de tanta secularização, de nós construirmos uma religião e uma religiosidade que não nos pode salvar. Eu digo que isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos todos os dias no Brasil e no mundo. Os irmãos que assistiram ontem aquele grande movimento religioso do Brasil, o Círio de Nazaré, os irmãos vão se lembrar nitidamente que aquelas pessoas estão acendendo aquelas velas enormes, andando com aquelas imagens enormes pelo Brasil, com uma intenção de que aquilo tem uma graça, de que aquilo lhes confere graça, de que esse tipo de busca e voto lhes pode salvar. Não haverá, meus irmãos, Círio de Nazaré, Aparecida ou quantos quilômetros o irmão percorra, que a Bíblia possa colocar e dizer coincidente que isso tem o poder de salvar. Há muitas igrejas hoje, irmão, já aceitando a ideia e se dobrando a ideia de que se passarem pelo batismo serão salvos, e de que se tomarem então ceia ou santa ceia serão salvos. É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja da Galácia, aos irmãos da Galácia: é um falso evangelho, é um engodo, é um engano, é uma falsa religião. O apóstolo Paulo está tão desesperado para que aquela igreja não se perca, que ele disse que se um anjo trouxer um evangelho que não que vos foi anunciado, seja o que, irmãos? Anátema. Fora do tema do Senhor, fora dos preceitos do Senhor. E você diz: pastor Carlos Elias, porque iniciamos esse sermão com 220 volts de energia bíblica e doutrinária, quando estamos num tempo com tanta tolerância, onde os pastores pregam tolerância, onde nós pregamos que todos são religiosos e que todo mundo vive bem, que há espaço para todo mundo. Eu não estou aqui sendo intolerante, eu não estou aqui pregando qualquer tipo de intolerância. Eu estou dizendo aos irmãos que se é na Bíblia que nós cremos, e se é o evangelho que levantamos, o evangelho do Senhor é uma pessoa, o evangelho do Senhor é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos?
Não nos deixemos levar por esse tipo de cultura mundana ou por uma linguagem religiosa que vai tirando aos poucos da igreja o Cristo da fé, a relevância da Escritura, e vai nos colocando, irmãos, uma série de ritos, rituais, uma série de pompas e circunstâncias que vão levando a igreja a cada vez mais se desviar do puro e do simples Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então vai escrever aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, dizendo a partir então do capítulo 2, o verso 19, como eles poderiam viver uma vida para Deus. Veja aí, verso 19, ele vai dizer: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim do quê? A fim de viver para Deus. O sermão da manhã então eu gastei horas, eu não sei quanto tempo preguei, mas foi um sermão longo, para dizer aos irmãos como viver para Deus. Eu coloquei, os slides estão aí? Eu coloquei o ponto, o sentido de viver para Deus. Pode passar. O sentido de viver para Deus. Foram 4 os aspectos que os irmãos vão se lembrar. Quem não viu, consulta o YouTube, o canal da manhã, e veja o sermão. Está lá. O sentido de viver para Deus, ele está pautado, primeiro, que o crente vive para Deus morrendo para o quê, irmãos? Para a lei. Ele não pode sustentar a lei e confiar na lei para a sua salvação. Só vive para Deus quem morre para a lei. O segundo ensino que passamos nesta manhã é que o crente vive para Deus sendo crucificado com quem, irmãos? Sendo crucificado com Cristo. O terceiro lugar que nós passamos pela manhã e passeamos bastante tempo por ele é que o crente vive para Deus quando Cristo vive em quem? Vive nele, na pessoa do seu Santo Espírito, na presença preciosa do seu Santo Espírito. E em quarto e último lugar, já passamos pela manhã, que o crente que vive para Deus, vive confiando na sua graça. Ele não anula a graça de Deus, ele confia na suficiente graça do Senhor. Ele não tenta melhorar, ele não tenta aprimorar, ele não tenta criar e se deixar seduzir por um novo evangelho. Ele segue o puro e simples evangelho de Jesus. Ao dizer então que está vivendo para Deus e vivendo esta vida de Deus, de quem se libertou da lei, de quem confia em Jesus, se crucificou nele e está vivendo pela graça, o próprio apóstolo Paulo vai dizer agora como isto aconteceu comigo e como eu vivo esta vida para Deus. Ele diz como, versículo 20, já estou crucificado com Cristo. Repita comigo, já estou crucificado com Cristo. Isso vai me levar então, irmãos, ao primeiro ponto do sermão da noite, e a pergunta do sermão desta noite é: como um cristão se torna um crucificado com Cristo? Número 1, está na tela, vamos ler todos juntos? Morto. É isso mesmo, irmãos. Nós só vamos e só podemos estar crucificados com Cristo se nós morrermos para o poder do pecado. Se nós estamos morrendo para a lei, irmãos, já não vivemos mais para a lei, e por ela e dela não esperamos nossa salvação, porque a lei não nos pode salvar. O apóstolo Paulo vai dizer então: o que faço eu como um crucificado? Eu me apresento, irmãos, absolutamente morto para o poder do pecado. Abra comigo a epístola de Paulo aos Romanos. Crentes batistas, bereanos, batista raiz, abra comigo a Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 6. Nós vamos ler os versos 6, 7, 8 e 9, para nós entendermos, irmãos, que beleza de doutrina o apóstolo dá, quando nos mostra como ele se apresentou à igreja da Galácia como um crucificado por Cristo. Ele vai contar isso à igreja de Roma, e ele narra esse seu testemunho à igreja de Roma. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Irmãos, volta para o versículo 6 e preste bastante atenção no que você vai lendo e torne isso compreensível a você, o seu coração. O nosso homem velho foi o que, irmãos? O nosso homem velho foi com ele crucificado. Com quem, irmãos? Com Cristo crucificado. Aí veja, para que o corpo do pecado seja desfeito. Aí a obra que o Espírito Santo faz, para que não sirvamos mais o pecado. Aquele irmão cara de pau, que passa peroba na cara e vem para a igreja e diz que é pecador, porque Cristo então o absolveu da lei e a graça permite que ele viva assim, você vai dizer para ele: sua fé é uma desgraça, crente. Sua fé é uma fake news. Você é um falso crente.
Se nós olhamos para a Escritura Sagrada, o texto nos diz que nós, versículo 6, não servimos mais ao pecado. Versículo 7, aí você diz, mas por que isso, pastor? Paulo e o Evangelho explica, irmãos, porque aquele que está morto está o quê? Justificado do pecado. Suas culpas são tiradas, mas veja que ele está justificado do pecado, saindo do pecado, para não viver mais no pecado. Veja comigo o versículo 8, irmãos, Romanos 6, 8. Ora, se morremos com Cristo, diz o texto, cremos que com Ele viveremos. É a presença de Cristo em nós, é Cristo vivendo em mim, é Cristo vivendo em cada um de nós, que fará este evangelho vigente, plausível e presente na nossa vida. Versículo 9, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele diz, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Que evangelho precioso, meus amados irmãos, temos em nossas mãos, que nos fora concedido por Deus, na instrumentalidade de Paulo. O corpo do pecado foi golpeado naquela cruz, como dizia o grande Watmani, o grande pregador das multidões, por causa dos feitos de Jesus, o corpo do pecado foi desfeito naquela cruz. Quando Cristo sofreu o castigo por nós, ele declarou a paz sobre nós, ele disse, temos paz com Deus. Quando penso então em como ser um crucificado por Cristo, ou um crucificado com Cristo, a palavra é, morra para o poder do pecado, creia que Deus libertou você do poder do pecado. Segunda percepção está no slide, como eu posso ser um crucificado com Cristo? Ponto 2, leia comigo todos juntos, morto para a ação da lei. Este é o evangelho, irmãos, guarda isto, este é o evangelho. Nós somos crucificados com Cristo quando morremos para a ação da lei. Abra comigo Romanos capítulo 7, é só virar uma página. Se você está acompanhando, fica com a Bíblia aberta que eu vou facilitando o seu caminho e você vai estudando comigo a Sagrada Escritura. Romanos 7, verso 4, nós vamos do verso 4 até o verso 6. Veja como nós podemos morrer para a ação da lei. Romanos 7, 4 diz assim, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo quê? Pelo corpo de Cristo. O texto é muito claro. Vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas veja, versículo 6, mas agora temos sido libertados da lei. Diga glória a Deus. Temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. E não o que, irmãos? E não na velhice da letra. Que evangelho poderoso tem a igreja do Senhor Jesus, poder estar crucificada com Cristo e poder dizer, pelo corpo de Cristo, morto na cruz do Calvário, foi expulso a ação da lei de nossas vidas e foi retirado de nós, irmãos, não só a ação da lei, como o poder da lei e a ação do pecado sobre as nossas vidas. Terceiro lugar, irmãos, você pergunta e eu respondo, como se tornar um crucificado com Cristo? Número 3, todos juntos, morto para a influência do mundo. Quem explica isso? O apóstolo Paulo. A sua dúvida é a dúvida dos irmãos da Galácia. Bom, mas peraí, tirou a lei, eu até entendo agora, eu não vou então ser julgado pela lei, eu serei salvo, justificado pela graça, entendo agora que a justificação de Cristo é imediatamente a minha santificação, pois é a morte dele que me santifica, é o sangue dele que me purifica, oh glória! Mas e aqui, quando eu vou viver essa vida na carne, e enquanto eu estou vivendo aqui, como vai funcionar esta minha relação com o mundo? O apóstolo Paulo diz, o Senhor opera em nós o poder de morrermos também para o mundo. Gálatas 6,14, veja a resposta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, como eles podiam estar crucificados com Cristo e não seguir as tendências do mundo. Gálatas 6,14, nova versão internacional, diz assim, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, todos juntos, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, a parte final todos juntos, né? Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. É simples o evangelho, irmãos. Basta seguir o evangelho.
Basta crer no Evangelho, basta professar a sua fé em Jesus. Quando o apóstolo Paulo ensinou aqueles irmãos da Galácia a viverem absolutamente longe das influências do mundo e não seguirem o poder do mundo e o secularismo e as ideias do mundo, ele disse: nós faremos isso quando nos crucificarmos com Cristo, pois quando estamos naquela cruz, o mundo é crucificado para nós, irmãos, e cada um de nós, irmãos, vai morrer para o mundo. Posso viver na contramão da história, não tenho mais necessidade de me adequar aos valores do mundo, de me render aos valores do mundo, eu sou absolutamente contrário a cada um deles, e eu estou na contramão de todos eles. Eu os colocarei diante do Senhor e direi: eu amo a sua cruz, até morrer eu a vou proclamar, eu não seguirei os valores do mundo. Por que isso acontece, irmãos? O apóstolo Paulo disse: porque em Cristo nós não somos mais a mesma pessoa, em Cristo nós somos uma nova criatura. Se você não fechou a sua Bíblia, veja Gálatas 6,15. Como o apóstolo Paulo disse que os cristãos da Galácia viveriam libertos do mundo, crucificados com Cristo, crucificando para si o mundo, mas representados em uma nova vertente de vida. Gálatas 6,15, ele vai dizer, leia comigo, irmãos. Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem o quê? Virtude alguma, mas sim o ser uma nova criação. Volta a versão da NVI para eu ler com a igreja. Está usando a outra versão ali. Vamos lá. De nada vale ser circuncidado ou não. Veja o texto. O que importa é ser o quê? Uma nova criação. Quantos aqui são uma nova criatura? Irmãos, os irmãos têm o poder de pisar a cabeça da serpente. Os irmãos têm o poder de destronar o principado das trevas. O irmão tem o poder de guiar a sua casa e de orientar a sua família. Porque o irmão não vive, irmãos, para desfrutar dos prazeres do mundo. O irmão vive para viver a vida de Cristo neste mundo. É isso que Paulo diz. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. Quando Cristo governa nossas casas, quando Cristo governa a nossa família, quando Ele governa a nossa identidade espiritual, e Ele é a nossa própria identidade espiritual, significa dizer que somos em Cristo, após morte e ressurreição, na cruz do Calvário, uma nova criatura. Um crucificado não é um seguidor de todas as últimas tendências da moda. Um crucificado não precisa seguir todas as últimas tendências do mundo, sejam políticas, ideológicas ou filosóficas. Um crucificado não é um Maria vai com as outras. Um crucificado, ele é um revolucionário radical. Ele prega o evangelho de Jesus. Jesus acima de tudo, seu evangelho, sua verdade, sua graça, sua suficiência e seu poder. Amém, irmãos? Nós não somos uma igreja contaminada e vislumbrada, desejando o mundo, ou mesmo um poder político. Não, nós vivemos o mais puro, simples e poderoso evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você pergunta: pastor, mas é muita morte, hein? É muita morte, eu estou já preocupado de sair do culto morto. Morto para o pecado, morto para a ação da lei, morto para o mundo. O Senhor não vai ressuscitar não, pastor Geazi. A gente só morre. Irmãos, é morrer para o mundo e nascer para quem? Então vamos acabar com esse espírito de morte agora. E vamos dizer, o que a cruz então faz, quando eu digo, já estou crucificado com Cristo. Agora ele diz, vivo não mais eu. Da morte para a vida, das trevas para a luz, de um espírito de suicídio, de um espírito de morte, de uma vida que não é mais vida, da falta de vida abundante, para uma vida total em Jesus. Vamos ao quarto ponto e já vamos às conclusões da mensagem. Como ser um cristão crucificado com Cristo? Quarto aspecto, leia comigo, sendo regenerado para uma nova vida, para uma vida nova. Aleluia, acabou o espírito de morte. Era muita morte e é necessário. Ninguém vai viver para Deus, Edson, se não morrer para o mundo. Ricardo, que alegria ver você aqui, meu filho. Essa barba branca é cada dia mais bonita. Que Deus te abençoe. Aberto a parede do sermão, continuemos aqui. Depois o pessoal edita na tela lá. Quando penso aqui ser regenerado para uma nova vida, o que é que isso significa? Aqui está o aspecto positivo da cruz. O crente é regenerado para uma nova vida quando? Romanos 6,4. Pode colocar na tela, por favor? O irmão abra a sua Bíblia. Romanos 6,4. Portanto, diz a Bíblia, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também, Romanos 6,4, também vivamos nós em novidade de vida. Não conseguimos acompanhar na tela, mas você acompanhou na Escritura, não é? Fomos sepultados com Ele para a morte por meio do batismo. Isso aconteceu conosco, irmãos, espiritualmente, a fim de que, veja, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai,
também nós, veja a proposta do Evangelho, nós vivamos em uma novidade de vida. É uma nova criatura, irmãos, é uma nova criação, é o Senhor agindo em nós, né? Seja índio, branco, negro, pequeno, grande, pobre ou rico, todos nós podemos e devemos passar pelo processo do novo nascimento. É isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, nós morremos, mas veja, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É da morte para a vida. Este é o Evangelho do Senhor Jesus, é das trevas para a luz. Romanos capítulo 6, versículo 4. A partir da revelação da minha morte e ressurreição com Cristo, eu não tenho mais necessidade de ficar preso aos fatores que marcaram minha história antiga, preso aos pecados do passado. Eu posso me livrar de todos eles. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma pessoa que entra por aquela porta, irmãos, que passa pelas portas da igreja, que entra na sua casa, ou no seu lar, ou no seu quarto, ou na sua sala, e você lhe apresenta o Evangelho, se ele disser a você que ele quer morrer para o mundo e nascer para Deus, se ele disser a você que ele quer receber a morte de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, para perdão dos pecados dele, você vai dizer: você não é mais a mesma pessoa, você é uma nova criatura, porque o Evangelho diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Entrou por aquela porta um divorciado, irmãos, olhe por ele com olhos de perdão, ele passou pelo sangue da regeneração. Entrou por aquela porta um ex-viciado, irmãos, mas está sendo liberto pelo sangue de Jesus. Não discrimine, não aponte o dedo, pergunte: você crê em Jesus? É justificado, vai viver uma vida santa? Ele diz sim. Diga: se está em Cristo, nova criatura é. Qualquer que seja, irmãos, o ato pecaminoso que o diabo tenha feito esse indivíduo ser envergonhado, essa criatura de Deus ser decaída e decadente, quando Jesus a levantar, você glorifica nele o sangue de Jesus e diz: em nome de Jesus, eu creio, você confessou, você é uma nova criatura. Se nós minimizamos o poder da regeneração, irmãos, nós tornamos o Evangelho mínimo, sem efeito e sem poder. Mas quando valorizamos o poder do Evangelho, nós vamos dizer a todos aqueles que vêm à igreja e vêm a Cristo, são regenerados pelo poder que há no sangue de Jesus. Morreram para viver, para viver, para viver. Quem crê nisso, diga amém. Em quinto lugar, irmãos, diz a palavra do Senhor, como faço para ser um cristão crucificado, para estar crucificado com Cristo? Quinto lugar, leia comigo: sendo... É isto mesmo, irmãos. Quem bem definiu essa doutrina e colocou essa percepção da justiça de Deus em nós foi o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro. Vamos ao apóstolo Pedro primeiro. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Vá lá. 1 Pedro 2, 24. Abra comigo e seja um bom batista. Vai marcando esses textos, né? E durante a semana você vai passar por todos eles no PGM que funciona aí na sua casa. Você vai revisitar essa doutrina e vai fortalecer sua casa. 1 Pedro 2, 24, nova versão internacional, está na tela, quer ver? 1 Pedro 2, 24, veja lá: portanto livrem-se de toda a maldade, né? 1 Pedro 2, 24, eu creio que não é esse texto não, ou eu anotei errado. 1 Pedro 2, 24 diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para o que, irmãos? Para a justiça, aleluia. Por suas feridas, vocês foram o quê? Curados. Veja o poder do Evangelho. Morrer para os pecados, está lá na frase anterior, morrer para os pecados e viver o quê? Para a justiça. Como precisamos que este Evangelho ganhe efeito, sabe, aqui e lá fora. Como precisamos que este Evangelho surta efeito, pastores presentes na igreja e no mundo. Porque, irmãos, haja injustiça. Haja injustiça no mundo decadente como o nosso. Quando pensamos na justiça de Deus e nos valores da justiça de Deus, nós entendemos que só vamos receber isto e viver isto quando nós apregoarmos a justiça do Senhor através do novo nascimento, através de uma nova vida, através de sermos uma nova criatura. Romanos 6,18, veja o que diz o apóstolo Paulo. Romanos 6,18, afirma que a energia que era usada para fazer práticas do pecado, irmãos, e tudo aquilo que nós fazíamos para pecar, agora será feito, irmãos, como força e obra para a prática da justiça. Se você se esforçava para adulterar, não vai adulterar mais, vai fazer obras de justiça. Se você se esforçava para matar, para mentir, para enganar, não vai mais, vai fazer obras de justiça.
se seu objetivo e ministério satânico era a cobiça, irmãos, a idolatria e todo tipo de pecado, quebrando mandamentos e valores do reino, a Bíblia diz que, sendo uma nova criatura, as suas obras serão obras de justiça. Quem diz isso? O Evangelho do Senhor Jesus. Romanos 6,18 diz assim: vocês foram libertados do pecado, tornaram-se o quê? Servos da justiça. Nós não temos mais autorização de Deus para sairmos pelo mundo praticando, ou defendendo, ou induzindo, ou seduzindo as pessoas para atos de justiça. Não, nós fomos libertados do pecado e vamos ensinar esta geração a praticar atos de justiça, porque estamos escravizados, irmãos, por essa mente cativa que é a justiça de Deus. Sexto lugar, irmãos, como um cristão se torna um crucificado com Cristo. Sexto lugar, leia comigo: vivendo pela fé no Filho de Deus. Quem diz isso? O apóstolo Paulo. A jornada do crente é pelo caminho da fé. A jornada do crente só tem um caminho, se chama fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 1,17, abra comigo e veja o texto, e vamos entender o que significa viver pela fé. Romanos 1,17. Romanos 1,17. É o capítulo 1, estamos aí no capítulo 6. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É somente pela fé, irmãos, que o regenerado se apropria dos inesgotáveis tesouros escondidos em Cristo Jesus. É pela fé que nele, em Jesus, encontramos tudo que precisamos para a nossa vida, para a nossa santificação, para a nossa caminhada, para a nossa carreira. Somente pela fé conseguimos acreditar que a morte de Jesus na cruz do Calvário é suficiente, preciosamente e poderosamente suficiente para a nossa salvação. Sabe, irmãos, qual é o círculo da vida vitoriosa? Sabe qual é o círculo que se fecha como uma aliança de Deus para que o cristianismo e os cristãos sejam vitoriosos neste tempo? Primeiro, fé. Repita: fé. Segundo, palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. O segundo ciclo, Cristo. Precisamos abraçar a Cristo, o verbo vivo de Deus, o evangelho vivo de Deus, vindo a nós. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Fé, pela palavra, sabemos que Cristo é o Cristo de Deus, sabemos que Ele é o Messias de Deus, e o resultado disso é vida abundante. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando um homem trilha, irmãos, esta aliança que Deus nos dá no Novo Testamento do seu sangue, e nos dá no Evangelho bíblico da palavra que recebemos, nós pela fé cremos na palavra que nos foi revelada, cremos pela palavra que Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e isso traz para nós perdão, graça e salvação. Isso traz para nós vida abundante, porque é isto que o Evangelho é: vida abundante para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Era por esta razão que o apóstolo Paulo, então, nunca se cansou de dizer: estou crucificado com Cristo, assim vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O último ponto desta mensagem, já é a conclusão dela. Você pergunta: pastor, como pode ser um cristão, um crucificado com Cristo? Como pode um crente ser crucificado com Cristo? O último ponto está na tela 7, leia comigo: vivendo para manifestar a pessoa de Cristo. Quem disse isso? Isso foi João. João disse isso não no seu evangelho, mas na sua epístola. Em 1 João capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 17, o grande João vai dizer na sua carta: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. 1 João 4,17, porque neste mundo somos como Ele. Vamos repetir essa frase: porque neste mundo somos como Ele. Quantos aqui têm o desejo de ser iguais a Jesus? Levante a mão. Imagem e semelhança de Jesus. Esse é o desejo da fé cristã. Eu canto muito isso: quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, refletir Jesus na minha vida, todo dia. Que as pessoas olhem para mim e digam: é um pastor? Não, isso não é importante.
Ah, é um professor? Não, isso não é importante. Ah, é inteligente? Menos importante. Eu quero que eles olhem para mim e digam assim: ele é de Jesus, ele se parece com Jesus, ele vive como Jesus, se comporta como Jesus, ele manifesta aqui o amor de Jesus. Amém, irmãos? É com essa dimensão que devemos viver o evangelho da encarnação. Se Deus, o Pai, irmãos, enviou Jesus e Ele se encarnou para fazer esse evangelho encarnado entre nós, a Bíblia diz que eu posso encarnar o evangelho de Jesus. Como? Eu sou crucificado com Cristo, vivo não mais. Eu preciso matar esse eu. Esse eu tem que morrer todo dia. E quando esse eu morrer, esse egoísmo morrer, esse egoísta morrer, Jesus Cristo será achado em mim. Porque neste mundo somos como Ele. O segredo para nós exalarmos, irmãos, e demonstrarmos Cristo, e anunciarmos Cristo, e espalharmos o perfume de Cristo a esta geração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Para que a vida de Jesus seja revelada também no nosso corpo. Somos vasos de barro, somos vasos absolutamente imperfeitos, mas podemos dizer ao Senhor: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo, irmãos, estava fugindo, ou melhor, seguindo para perseguir os cristãos, com cartas para matar os cristãos, uma luz, um espírito maravilhoso de luz iluminou aquele ambiente. O próprio Cristo naquela manifestação compareceu e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta, irmãos, contundente de Jesus aos olhos e aos ouvidos do apóstolo Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero destacar essa expressão: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por que Jesus Cristo não disse: eu sou o leão de Davi, a raiz de Judá? Era desnecessário. Ele estava perseguindo os cristãos, e quando ele perseguiu os cristãos, isso estava sendo dito, isso estava sendo oferecido. Quando ele vai perseguir os cristãos, ele sabe muito bem contra tudo e contra todos o que os cristãos estão pregando. Era suficiente para Jesus dizer aos ouvidos do apóstolo Paulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele fora iluminado e percebeu quem Jesus era. Hoje, meus amados irmãos, o grande problema é que muitos não seguem o Jesus que nós ouvimos anunciado na Escritura. Muitos não seguem o Jesus que está anunciado na sua palavra. Eu fico imaginando hoje, quando procuramos por Jesus, um Jesus na vida daqueles que se dizem cristãos, crentes, mas que se dizem cristãos. Esse Jesus fala com eles não mais através da palavra de Deus. Esse Jesus fala com eles através da sua natureza caída. Eu estou ouvindo uma voz que sai de dentro de mim. Dá para confiar? Eu estou ouvindo uma voz que vem da natureza. Dá para confiar? Jesus para esta geração é um apelo que nasceu da sua vaidade, é um Jesus que nasceu do seu medo, construído para suprir a sua insegurança, é um Jesus que nasceu de uma necessidade que é fruto do seu egoísmo, de sua ambição e de seu desejo, é um Jesus que lhes dá anel, dinheiro, condecorações, é um Jesus de prosperidade, mas é um Jesus muitas vezes de imoralidade, que passa a mão nos seus pecados. Esse Jesus, ele vem de uma natureza decadente, decaída, de uma geração que pensa que crê em Jesus, mas crê no Jesus que fora moldado à sua imagem e semelhança. Por isso então há de me ecoar hoje a grande mensagem do apóstolo Paulo: Senhor, quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Quando alguém quiser se crucificar com Cristo, há que se lembrar quem é o Cristo crucificado, quem é o Cristo da cruz, quem é o Cristo que nós queremos seguir, quem é o Cristo que nós levantamos. Mateus 1:20. Gerado pelo Espírito Santo foi Jesus, pois o que nela Maria foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Um Cristo nascido de uma virgem de poder sobrenatural, um Cristo de milagres. Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21, o nome dele será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 23, e lhe chamarão o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Evangelho de João capítulo 1, verso 29, vejam, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Quando você for fazer a sua profissão de fé em Jesus, não acredite no Jesus que saiu dos seus desejos, num Jesus que sustenta e alimenta seus caprichos. Esse Jesus é fruto de sua vaidade, de sua decadência e de sua imoralidade. Mas quando você quiser seguir a Jesus, erga a Bíblia e disse: eu creio no Cristo do Calvário, eu creio no Cristo da fé, eu creio naquele Cristo que fora revelado por Deus, onde o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém, irmãos?